Olá, bom, mais uma vez você está no canal A Vida Tem Sentidos. Meu nome é Rogério. Esse canal aqui é um canal de opinião. Eu tenho a minha opinião, meu ponto de vista. Esse canal aqui ele foi feito para valorizar a vida e a gratidão. O conceito da nossa vida e o conceito do agradecimento da nossa vida perante tudo que é entregue para todos nós. Bom, se você acha interessante esse tipo de conteúdo, se você se identifica com ele, dê seu gostei, não gostei, não é? Compartilhe, faça seu comentário, fique à vontade, você vai ser sempre bem-vindo, beleza? Pressão nas dificuldades. Você tem alguma dificuldade na sua vida? Você já viu ou já percebeu alguma dificuldade? Você viu a pressão que isso faz na sua vida? A pressão das dificuldades do mundo, não é? Todos nós temos dificuldades, todos nós. Existem pessoas que reagem de um jeito e pessoas que reagem de outro jeito. O que acontece? A gente observa no dia a dia a dificuldade da gente tentar entender ou entender a dificuldade que a outra pessoa está passando. As pessoas dizem isso aí como empatia. Tem que ser, tem empatia de você entender ou estar no lugar da outra pessoa. Você não consegue estar no lugar da outra pessoa se você não for ela. Começa por aí. Ela não consegue estar no seu lugar se ela não for você. Só que a gente tem que ter o respeito. A gente tem que entender que nós não devemos julgar. O que eu estou falando aqui para você é algo que eu constato dia a dia. Por quê? Porque eu pratico. Eu pratico as falhas. Eu pratico os erros. Porque eu falho, eu erro. E isso eu acabo tendo que engolir e falar, não, está errado isso. Não é assim que eu tenho que permanecer. Não é assim que eu tenho que agir, julgando uma pessoa, agindo de uma forma que eu não conheço as dores do coração daquela pessoa. Então, o porquê? Porque todos os dias nós temos dificuldades. A pressão que isso exerce na nossa vida é enorme. E quando você, às vezes, é orientado em determinadas situações para não trilhar um caminho de erros, de falhas, de problemas, onde muita gente já se lascou na vida, e você continua no erro, você acaba entrando em situações que acabam sendo até irreversível para a sua vida. Tem muitas pessoas que querem tirar a sua vida, querem tirar a sua própria vida, porque não suportam a pressão das dificuldades que o mundo impõe para ela. Um dos fatores desse canal é isso. Eu sei que existe aí N situações, N formas de falar isso. Só que isso está acontecendo a todo instante, a todos os momentos. Todos os segundos, no mundo inteiro. E parece que é uma guerra que a gente está perdendo. É uma guerra que nós perdemos. Nós, como humanidade, como pessoas. As pessoas tiram a própria vida. Elas podem, às vezes, nem mostrar para as outras pessoas e tiram a sua própria vida, porque não aguentam a pressão que as dificuldades do mundo fazem nela. Existem caminhos que as pessoas trilham aí, de erros e fracassos. Às vezes a pessoa lutou, aprendeu, e às vezes até um problema de saúde. Só que a gente tem que entender. E às vezes é tarde demais, porque a pessoa acaba tirando a vida. Ela se compromete. Aí existe
o lado que é a minha concepção, beleza? Quando a pessoa comete um ato desse na sua existência, ela não para por aí. Porque nós somos, para quem acredita ou deixa de acreditar, pouco importa. Nós temos um espírito e isso aqui é a matéria. Pouco importa se você acredita ou não. Se é uma linha religiosa ou não. Nós somos um espírito e a matéria. Nós somos seres que estamos aqui atravessando um momento de educação. Um momento para ser educados, para ser corrigidos, para ser lapidados por Deus. Através do universo, através das forças da natureza, através das dificuldades, através da pressão que o mundo coloca em cima de cada um de nós. E aquelas pessoas que às vezes não suportam, elas querem desistir. Existe um negócio chamado livre-arbítrio. Muitos falam assim, isso não existe. Isso existe. Pouco importa. Eu estou falando da minha concepção, meu ponto de vista. Mas vamos falar, se existe o livre-arbítrio, um relativo livre-arbítrio, porque somos seres bem frágeis perante a natureza. As pessoas que cometem esse ato de tirar a própria vida, algo que é uma ferramenta extraordinária, dado por Deus, pelo universo, pelas estrelas, pela força da natureza. A pessoa comete uma falha dessa, ela se compromete em espírito. O corpo se vai, mas o espírito dela fica. Muitos acham, por causa do materialismo, por causa do lado de dizer assim, morreu, acabou. As pessoas deixam achando que vai, simplesmente acabou aquilo. Mas, ao contrário, o espírito dela tem muito que aprender. E ele vai ter que aprender aquele ato que é uma falha, que é tirar a própria vida. Por que a própria vida? Porque algo é uma ferramenta que foi entregue para você. Imagina se você trabalha numa empresa, te dão um carro, te dão ferramentas. Um exemplo, se você fosse um técnico. Se fosse um médico, você tem os instrumentos, os equipamentos, tudo de um hospital, não é? Bom, sei lá, tem uma série de exemplos aí que a gente pode. É uma ferramenta que, por exemplo, uma pessoa que trabalha no campo, você opera um trator, aquilo é uma ferramenta. Um piloto de avião, aquela aeronave é uma ferramenta. Ele tem uma responsabilidade enorme, assim como um médico, assim como um técnico, assim como quem serve um café, assim como faz uma operação de limpeza, assim como quem faz coleta de lixo. As pessoas, todos nós temos ferramentas para poder exercer funções. E essas ferramentas têm que ser bem cuidadas. E a nossa vida é uma ferramenta entregue pelo universo. E essa ferramenta, ela tem que ser preservada. Se a gente precisa quebrar uma parede, se eu preciso consertar um computador, eu vou precisar de instrumentos para abrir uma chave, para poder fechar, instrumentos para consertar, para resolver aquele problema. Sem essas ferramentas eu não vou conseguir resolver. Um piloto sem um avião ele não vai conseguir resolver. Um médico sem equipamento, sem medicamentos, ele não consegue, às vezes, resolver o problema do paciente. Uma pessoa que serve café, ela precisa de instrumentos para o café, o pó do café, a água, o açúcar. Ela precisa daquilo para poder fazer o café. O pessoal da limpeza precisa de instrumentos, de água, de material de limpeza, tudo. Todos nós temos essas ferramentas. E para resolver o problema ali, você precisa da ferramenta.
Se você jogar essa ferramenta fora, você vai cruzar os braços e esperar o quê? Que resolva sozinho aquele problema? Quando a pessoa comete o ato de tirar a própria vida, ela faz isso. Ela cruza o braço perante o universo, perante a vida, perante o mundo, perante aquele problema que ela está vivendo. Ela cruza os braços em espírito e joga a ferramenta dela fora, que é a energia vital, a vida do seu corpo físico, aonde ela poderia resolver o problema dela. Às vezes num diálogo, às vezes num cumprimento de uma pena, às vezes num trabalho, às vezes numa luta, às vezes um pouco mais de força, às vezes num sorriso, às vezes auxiliando outras pessoas. E isso aqui que eu estou falando, eu não estou condenando. Eu não estou condenando ninguém. Porque eu não sei a dor que cada um está passando nesse momento. Eu não sei. Eu não estou condenando, não estou dizendo que você está errado, você está certo. Não. Quem sou eu? Aqui é um amigo que está falando. Eu não quero ficar famoso. Eu gostaria, para pelo menos poder salvar alguém. Para a pessoa falar assim um dia para mim, cara, eu ouvi aquele vídeo seu lá, porra, eu acordei, eu ia cometer uma bobagem, uma besteira, e eu parei, aquilo mesmo, e falei, porra, merda que eu ia fazer aqui na minha vida. E o cara descobriu que tinha uma solução na vida. O cara falou, bicho, cara, aí no dia seguinte eu vi que tinha solução. E tem solução. Não é tirando a vida, falando, acabou aqui, ó. A pessoa tira aquilo lá, vai embora. Você cruza o braço e você fica esperando o quê? Você fica esperando a próxima existência, na minha concepção. Porque o universo roda. E as pessoas falam assim, existe inferno, existe céu. Sim, existe o inferno. Você se envolver com substâncias aí não lícitas ou coisas que te tiram do sério, te tiram do ar. Eu não sei se pode falar, porque o YouTube às vezes pode cortar o vídeo, mas são entorpecentes, são bebidas, coisas que às vezes a pessoa usa, fala assim, tá tudo bem, foi legalizado ou não, pouco importa. Aquilo te faz mal. Se você não pode comer açúcar e come açúcar, aquilo te faz mal. Você vai passar mal. Por exemplo, eu não posso comer pimenta. Aí eu vou me encher de pimenta, sabendo que aquilo me faz mal. Então são coisas que a gente tem que aprender. E não eu estou aqui jogando, eu quero deixar um alerta. Fazer algo que é, na minha opinião, no meu ponto de vista, a ferramenta que eu estou usando nesse momento, a minha ferramenta que Deus, o universo, a vida, as estrelas, a força que tem no infinito me entregou. Que é a minha vida. Eu estou aqui com a linha física. Tudo isso aqui é físico. Tudo isso aqui se vai. O meu corpo, as máquinas, tudo. Nada é eterno. Agora, nós somos seres especiais. Cada um de nós. Outro dia eu vi até um texto, e esse texto ele fala muito disso, que é, imagina você jogar uma lata de tinta na parede. Aí ela espirra, e espirra em toda a parede. Aí você consegue pegar lá no final um fragmento bem pequeno de tinta. Aquilo lá é tinta ainda. Ela foi derivada daquela explosão. Ou seja, quando você jogou a lata de tinta na parede, ela espirrou. Só que aquele fragmento lá no final, aquela coisa bem pequena, ainda é tinta. É o que nós somos. Nós somos, nesse texto ele diz isso, nós somos o complexo que o universo
gera em todos nós. Você imagina os nossos órgãos trabalhando, a nossa força, cada órgão executando cada função, todos os dias, todos os momentos. Por isso que eu falo da gratidão. Eu falo da gratidão justamente por causa disso. Porque é algo assim que te mostra no momento aonde você está. Esquece o passado, deixa o passado de lado, não esquece, mas deixa ele de lado. Não pensa no futuro. Olha para cá. Olha para o lado de hoje, de agora. Essa é a gratidão. Mas para isso tudo você precisa ter uma ferramenta. É a vida. A vida que te entregou. Não é executando ela, tirando ela, fazendo. Por exemplo, eu não posso falar o nome. E eu tenho que respeitar isso. Quando a gente se tira a própria vida, todos nós sabemos que nome se dá. Mas pouco importa o nome, é o ato que não pode ser feito. E a gente descobre que existe uma guerra que nós perdemos. Porque um dia, onde que eu trabalho, no dia seguinte eu recebi uma notícia. Olha, uma pessoa acabou de se jogar ontem do prédio tal. Aquilo te entristece, aquilo é dolorido. Porque a gente descobre que a gente está perdendo a guerra. Você descobrir que tem mais de 800 mil pessoas que todos os dias tiram a vida, ou sei lá, quantos mais. A gente precisa ter a ideia de que quando existe uma fatalidade é uma coisa, agora nós não temos ideia. Amanhã eu posso não ter mais, eu posso não estar mais aqui, mas não sou eu que quero. Não sou eu que estou determinando isso. Quem me colocou aqui sabe o momento da saída, sabe o momento da partida, assim como todos nós. O difícil é você perceber que existe pessoas que utilizam o relativo livre-arbítrio para tirar a vida. Então, por isso, meus amigos, caso você conheça alguém que está atravessando uma dificuldade, se você quiser compartilhar esse vídeo, fique à vontade. Se de repente você se identificou. O importante é a gente preservar essa ferramenta divina, essa nossa ferramenta, que através dela a gente vai conseguir resolver todos os problemas. O poder da oração, o poder da força, o poder da gratidão, o poder de você estar aqui agora. Você pode resolver um problema que hoje parece ruim, mas amanhã ele pode mudar, os ventos podem mudar e você acaba vendo que existia um caminho, uma salvação, existia uma brecha, uma luz no final do túnel. Então, vamos insistir na vida. Preserve a sua vida. A vida é a coisa mais importante que nós temos. Um grande abraço. Gratidão, amigos.